Você que nos ouve já passou dos 40 anos, sente aquela dificuldade para ler de perto, para focar no celular? Esse problema conhecido como presbiopia ou vista cansada atinge milhões de pessoas, mas uma novidade aprovada nos Estados Unidos pode mudar essa realidade. Estou falando de um colírio que promete melhorar a visão de perto por horas. Para nos ajudar a entender o que isso significa, a gente vai conversar agora com a doutora Larissa Carolina Bauer-Kerisch-Linsmeier, olha só, que é médica oftalmologista. Doutora Larissa, seja muito bem-vinda ao Repórter Cultura. Bom dia. Bom dia, Odair. Bom dia aos ouvintes. Muito bem, vamos começar então. Para começar, vamos explicar para o ouvinte, de uma forma simples, o que é a presbiopia ou a vista cansada e por que ela acontece com quase todo mundo a partir de uma certa idade. A presbiopia é conhecido como a vista cansada, que é a perda da capacidade do foco para perto, para a leitura. E geralmente começa em torno dos 40, 42, às vezes um pouquinho mais, 45 anos de idade. Isso acontece porque o nosso olho começa a perder a capacidade de fazer este foco devido a uma diminuição da função da musculatura ciliar. O que é o músculo ciliar? É um músculo que nós temos dentro do olho, ele é involuntário. Automaticamente, na hora que olhamos para perto, ele contrai para fazer o foco. Além da ação da musculatura ciliar, nós temos um fenômeno que acontece de miose. Miose é quando a pupila contrai. A pupila é a menina do olho. Quando ela contrai, ela fica menorzinha. A pupila, em condições normais, quando está escuro, ela dilata, buscando mais luz para entrar no olho, para ajudar no foco. E quando a gente está lendo, ou condições de muita luminosidade, ela contrai. Então, é esse fenômeno de contração pupilar que acontece quando o paciente vai ler. Muito bem, e aí agora, eu falei, aprovado aí nos Estados Unidos, aparece aí até saído da ficção científica, né? Como é que funciona esse tal colírio para corrigir temporariamente essa dificuldade de foco? Essa droga, agora que foi aprovada para a correção da presbiopia, já era uma droga utilizada para outras situações mais antigamente. Hoje em dia até não é mais usada, por exemplo, para glaucoma. E aí foram estudados casos que ela poderia ajudar na leitura, justamente fazendo a contração da pupila. Então, como eu expliquei, tem dois mecanismos que nos fazem enxergar para perto: a contração do músculo ciliar e a miose, que é a contração da pupila. Esta droga, ela só age na contração pupilar, principalmente. Ela tem uma ação muito pequena na musculatura ciliar. E isso nos ajuda na profundidade de foco. Então, essa droga comercialmente é chamada de VIS, e o princípio ativo é a aciclidina. Ela foi aprovada agora em julho pelo FDA, mas não tem ainda previsão de aprovação pela Anvisa. Ou seja, a importação ainda não está sendo possível desta droga. Ela ajudando nesse foco de perto, ela começa a agir em 30 minutos após a instilação e ela pode ter um efeito de até 10 horas. Então, um paciente que tem dificuldade para perto, entre 40 e 45 anos, geralmente, que começa essa dificuldade, instila uma gota dessa droga de manhã e ela vai agir em torno de 10 horas. Isso é uma vantagem em relação a uma droga utilizada anteriormente, porque em 2021 já houve aprovação de uma droga semelhante, que também é um miótico, ou seja, que também contrai a pupila, mas era um outro princípio ativo, a pilocarpina. E por que agora a ciclidina é melhor que a pilocarpina, que já está no mercado americano desde 2021? Primeiro porque a pilocarpina ela age tanto na musculatura ciliar quanto na miose, quanto na íris. E o fato de agir na musculatura ciliar não é tão benéfico para o olho, porque pode aumentar, por exemplo, a chance de um descolamento de retina, pode aumentar efeitos colaterais, como dor de cabeça, sensação de peso na testa. E isso, com a aciclidina, diminuíram os efeitos colaterais, ou seja, os pacientes sentem menos dor de cabeça, menos sensação de peso, e também ela dura por mais tempo. A pilocarpina dura em torno de 6 horas e a aciclidina dura em torno de 10 horas. Uma das desvantagens do uso desse tipo de medicação é principalmente a piora da visão noturna, que é quando a nossa pupila naturalmente iria dilatar. Então, a pupila perde essa capacidade de dilatar quando a gente pinga esse colírio. Então, na visão noturna, a gente pode ter uma diminuição da qualidade e da quantidade de visão. Então, para pacientes que dirigem muito à noite ou que sabem que vão dirigir naquele dia à noite, o ideal é evitar.
Muito bem, a gente está falando ainda de um medicamento que não tem à disposição, não há à disposição dele no Brasil, então, porque nem há aprovação da Anvisa, ou seja, não está disponível no Brasil. Há alguma expectativa, alguma perspectiva disso acontecer? Ainda não tem nada em vista na perspectiva de aprovação, até porque a outra droga de 2021, que era a pilocarpina, que é o Vuity, ainda não foi aprovado também pela Anvisa. Então, a gente provavelmente isso é algo que, se for aprovado, vai demorar um pouquinho. Pois é, né? A gente fica falando de situações que estão acontecendo já, aprovadas lá nos Estados Unidos. Essa primeira droga aí que a doutora falou já está aprovada e essa segunda agora, com duração de 10 horas, foi aprovada mais recentemente por lá. Por que que demora tanto, né? Se há uma aprovação, por exemplo, nos Estados Unidos, por que que demora tanto para a Anvisa aprovar por aqui? Será que já há pedidos, né, para a Anvisa para aprovação desse medicamento? E por que essa demora para chegar aqui no Brasil esse tipo de tecnologia? A burocracia aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Por mais que seja uma droga aprovada pelo FDA, precisa ainda passar pelas análises aqui da Anvisa para a gente conseguir utilizar aqui no Brasil. E, infelizmente, a gente não tem ainda essa previsão. Muito bem, não temos então a previsão, esse medicamento não está acessível, ou seja, a gente não consegue contar com ele. Qual é a solução então, já que não dá para usar o tal colírio milagroso, qual é a solução para esse tipo de problema que afeta aí grande parte da população? Hoje em dia, para a presbiopia, nós temos algumas opções, que são o uso de óculos, primeiramente. Para pacientes que já usavam grau antes de desenvolver a presbiopia, já usavam grau que era o longe e perto o mesmo grau, a partir dos 40 anos passam a ter graus diferentes de longe e de perto. Então, tem que ser usados os óculos progressivos ou multifocais. Antigamente eram utilizados os bifocais, né? Hoje em dia não tem mais, que o bifocal é aquele que tem uma divisãozinha na parte de baixo, que é visível. E, além do uso do óculos, nós temos também lentes de contato ou procedimentos cirúrgicos, tá? Lembrando que se a questão do colírio, ainda voltando à questão do colírio, que veio como algo promissor, né, para esse tratamento, se for aprovado no Brasil, por exemplo, qual que é a indicação de uso? Um paciente que usa óculos já para longe não vai deixar de usar esse óculos para longe. Ele vai instilar o colírio e continuar usando o óculos para longe, porque o colírio ele só ajuda na visão de perto, então ele não vai corrigir o grau para longe que o paciente tem. Alguns pacientes que têm, por exemplo, uma predisposição ao descolamento de retina ou que já tiveram descolamento de retina, por mais que esse colírio não haja tanto na musculatura ciliar, que é o maior problema, digamos, para quem já teve um problema de retina, também devem ser avaliados para uma contraindicação do uso do medicamento. Porque a retina do olho, por exemplo, do alto míope, ela é mais frágil. Um paciente que já teve descolamento de retina, também uma retina mais frágil. Então, por mais que a ação seja mínima na musculatura ciliar, mas a gente também deve contraindicar. Pacientes que podem ter uma predisposição a uma irite. O que é uma irite? Uma inflamação na íris. Porque justamente esse colírio ele age na íris, ele age na menina do olho, uma contração da íris. E também, então, deve ser ponderado o uso. Então, tem várias situações que a gente também deve ponderar. Não é, assim, uma alternativa, por exemplo, milagrosa, tá? Não é que vai resolver todos os casos, vai substituir totalmente um óculos ou uma lente de contato. Ela pode ajudar em algumas situações. Não vai substituir 100%, por exemplo, um paciente que tem que ler muito o dia inteiro, que precisa ver muito celular, computador, letras miúdas, que fica com uma atividade mais cansativa para a questão assim, de leitura por muitas horas. Tá? Então, ele é uma alternativa para ajudar em algumas situações. Também não é um substituto total. Então, mesmo que a droga seja aprovada, a gente tem essas considerações que não é que vai substituir totalmente. Às vezes fica uma expectativa, né? Fica uma esperança de, então não vou mais precisar usar óculos para perto, não vou mais usar lente, estava pensando em operar, não vou operar. Então, não é bem assim a questão. Justamente era essa a questão que eu ia comentar agora, para a gente se dirigindo já ao final da nossa conversa por aqui. Qual é a mensagem, então, que fica para essas pessoas que estão entrando nessa idade, estão começando a sentir esses problemas? Esperar pelo colírio não dá, né? Não dá. Não, tem que procurar auxílio, né? Até porque eu sempre digo para os pacientes, não vale a pena ficar ali se esforçando, sofrendo, sem enxergar,
se a gente tem inúmeros recursos hoje em dia para isso, né? Tem pacientes que têm uma certa resistência, né? Começam com a dificuldade, mas não querem usar óculos, preferem ficar ali sofrendo, afastando o braço, procurando mais luz. Não tem motivo para isso, né? A gente tem vários jeitos de dar um conforto visual muito grande, uma nitidez para auxiliar no dia a dia, então realmente não vale a pena. E também esse colírio vis, que é, né, a ciclidina, como estamos falando, que é uma droga relativamente nova, usada para este fim, então também é algo que a gente não sabe ainda a médio e longo prazo como vão ser realmente a efetividade, os efeitos colaterais. Então, todas as drogas que são lançadas novas no mercado, a gente também tem que utilizar com um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado, que a gente não sabe lá para frente o que pode acontecer.